Houve falta de vontade política. Em 2015, logo após a saída da presidência de Armando Emílio Guebuza, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, PGR, na qualidade de advogada do governo e sob instruções do novo presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, abre o processo 1 de 2015. O número e a velocidade da sua abertura pressupõem que já estava na forja a ser urdido nos bastidores, ainda antes do fim do mandato de Guebuza. O objetivo era de investigar o processo de contratação e implementação do SIMP, Sistema Integrado de Monitoria e Proteção de Moçambique. As investigações iniciaram-se e as entidades visadas no processo, nomeadamente a Proindicos S.A., a Ematu S.A. e a MAM S.A., colaboraram sempre com a PGR, prestando os devidos esclarecimentos. Mas em 2016 foi criada uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, alegadamente porque havia elementos da oposição que precisavam de ser convencidos de que não estavam diante de um esquema de corrupção. Esses elementos da oposição, segundo informações, não concordavam com o relatório da PGR. A CPI foi criada para avaliar a situação da dívida pública. Foi ao terreno, investigou e produziu um relatório que submeteu ao plenário da Assembleia da República de Moçambique. Fizeram parte da comissão, da bancada parlamentar da Frelimo, Enéas Comiche, presidente, Edson da Graça Francisco Macuacua, vice-presidente, José Mateus Muária Catupa, Lucas Chomea Jeremias, Francisco Ucena Mucanheia, Luciano André de Castro, Alberto Jacinto Nancuta Matucutuco, Jaume Bessa Augusto Neto, Olinda Francisco Langa Mite, Esmeralda Aurélio Mutemba. O senhor deputado Edson da Graça Francisco Macuacua renunciou à sua qualidade de membro da comissão, tendo sido substituído pelo senhor deputado Sérgio José Camunga Pantier, tanto na sua qualidade de membro como na de ser vice-presidente, ao abrigo da resolução número 19/2016, de 16 de novembro, pela bancada parlamentar do MDM, Venâncio Antônio Bila Mondlane, e a bancada parlamentar da Renamo não designou nenhum dos seus membros para integrar a comissão parlamentar de inquérito. A imagem retrata membros da comissão parlamentar de inquérito CPI, posando com o comandante da base naval de Pemba e seu pessoal com Antônio Carlos do Rosário, coordenador do SIMP, e demais gestores do SIMP. Sumário executivo. A CPI foi criada ao abrigo de resolução 16 de 2016, publicada no Boletim da República número 91, da primeira série de 1º de agosto. Escorpo. Apurar o montante da dívida, a finalidade dos empréstimos, as instituições credoras dos empréstimos, os valores dos empréstimos, os objetivos dos empréstimos e a aplicação dos fundos dos empréstimos, os juros cobrados, o prazo de amortização, as garantias do Estado, a natureza da dívida, a sustentabilidade da dívida, a natureza jurídica das empresas envolvidas, os níveis de receitas previstas no projeto, entre outros. A CPI realizou para o efeito um conjunto de audições parlamentares aos titulares dos órgãos de estados e instituições públicas envolvidas. Antigo presidente da República, Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, primeiro-ministro, senhor Carlos Agostinho do Rosário, ministro da Economia e Finanças, senhor Adriano Afonso Maleiani, ministro do Mar, Águas Interiores e Pesca, senhor Agostinho Mondlane, ministro do Interior, senhor Jânio Basílio Monteiro, ministro da Defesa Nacional, senhor Atanásio Salvador Mutumuki, antigo ministro de Finanças, senhor Manuel Chang, antigo ministro das Pescas, senhor Victor Manuel Borges, antigo governador de Bancos de Moçambique, senhor Ernesto Gouveia Gouve, diretor-geral do INAMAR, Instituto Nacional da Marinha, senhor Carlos Xavier Isidoro, PCA do IGEP, Instituto de Gestão e Participação do Estado, senhora Ana Isabel Senda Coanal, PCA das Empresas, Ematur Proindicos e MAM, senhor Antônio Carlos do Rosário. Os meios fornecidos têm subjacente uma análise exaustiva no sentido de identificar as necessidades de apetrechamento das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, através do projeto SIMP, Sistema Integrado de Monitoria e Proteção, composto pelas empresas Proindicos S.A., Ematum S.A. e MAM S.A. Os meios para a operacionalização do SIMP foram fornecidos pela Privinvest e estão dotados da complexidade necessária para assegurar o cumprimento da missão. A Proindicos. O objetivo da Proindicos é ser o provedor por excelência do serviço de monitoria e proteção da Zona Econômica Exclusiva de Moçambique. Para o efeito, foi apetrechada com os seguintes meios: 36. Interceptor DV-15, vocacionados ao patrulhamento e monitoria da atividade marítima costeira. Manobras reais Proindicos Moçambique.
gênero, no exército. Sim, senhora. Muito bom. Queremos já aqui na ponta. Não vamos pra cá. Não vamos. Larga. Comandante, tchau. Obrigado pelo trabalho prestado ao Estado. Muito bonito. Muito bonito. 3. WP 18 Offshore Patrol Vessels para distâncias mais longas e atividades de mar alto. A tecnologia Stealth faz com que a parte abaixo da linha vermelha ande por baixo da água e apareça na superfície de surpresa para a abordagem de confronto com o alvo. 3. HSI 32 Interceptor. Ideias para operar nas extremidades da zona econômica exclusiva e em condições climáticas adversas. Avionetas de patrulha marítima. 16. Estações de segurança e vigilância para controlo costeiro. 1. Centro de comando, controlo, vigilância e de comunicação via satélite. E, acima de tudo, a função treinamento programado e contínuo de quadros moçambicanos para viabilizar os processos. Uma costa como a de Moçambique, mais longa que a costa oeste dos Estados Unidos da América, requeria esta solução de vigilância complexa. Daí que o conjunto multifacetado de equipamentos foi concebido especificamente para o sucesso da Proindicus. O equipamento é de primeira classe e foi desenhado tendo em conta as condições climáticas adversas da costa moçambicana. A Ematum. A Ematum prevê o estabelecimento de uma indústria pesqueira sustentável de bandeira moçambicana. O objetivo da Ematum era de pesca, semiprocessar e vender o atum moçambicano de forma a contribuir para a segurança alimentar do país e, em simultâneo, criar riquezas a partir do efeito multiplicador de toda a cadeia em torno da indústria do atum. Para o efeito, a Ematum foi apetrechada com 21 logliner trawler, traineiras, arrastões para isco, embarcação ideal para pesca em alto mar e águas profundas e ambiente pelágico. 3. Bay Fish Trawlers. 3. Ocean Eagle Trimarans de patrulha e suporte de longo curso. O contrato inclui todas as peças e equipamentos, incluindo sobressalentes e, mais uma vez, um imperativo treinamento. Aspectos fundamentais para garantir o sucesso da operacionalidade. Inclui ainda o equipamento dedicado com vista a instalar um promissor centro de coordenação de operações da frota pesqueira em terra. A MAM. O projeto MAM vocaciona-se ao estabelecimento de uma indústria moderna de construção naval para Moçambique. Implicou adequações infraestruturais e criação de espaços vocacionados à construção naval, com prioridade para embarcações da Proindicus e Ematum, stakeholders preferenciais, mas também há embarcações da operação offshore e oil gas. Inclui uma embarcação móvel de manutenção de grande porte, o African Storm. 2. Estaleiros navais com porto de atraque, um Pemba, um Maputo e 2 centros marítimos de grande porte. Uma academia, o Instituto Marítimo de Moçambique foi apetrechado com os meios e equipamentos necessários a assegurar a imprescindível formação e qualificação contínua dos quadros moçambicanos. Para além disso, perspectivando a continuidade das formações já sob gestão da MAM. O componente formação de formadores foi também incorporada. Estes 3 projetos associados, a Proindicus, a Ematu e a MAM, integrados, constituíram um SIMP, o Sistema Integrado de Monitoria e Proteção, e representam um marco histórico no redimensionamento das forças de defesa e segurança de Moçambique. Mas há ainda um importante elemento complementar. Os contratos de fornecimento incluem propriedade intelectual e seus direitos, que conferem a Moçambique a panóplia de possibilidades de construir e vender embarcações da mesma classe a terceiros, tanto local como internacionalmente, mesmo que em competição direta com a Privinvest. O mercado naval e procura por embarcações idênticas às que Moçambique adquiriu é grande, e este pode ser o pontapé de saída para criar uma sólida indústria naval em Moçambique, com efeito multiplicador no emprego e na economia. A galeria de fotos ilustra alguns dos trabalhos realizados no terreno pela CPI. Essa imagem foi produzida em 2016, adequando a conclusão de entrega pela Privinvest da infraestrutura, equipamento e propriedade intelectual dos 3 projetos, Proindicus S.A., Ematu S.A. e MAM S.A., do Sistema Integrado de Monitoria e Proteção SIMP, da Forças de Defesa e Segurança da República de Moçambique. Nessa altura, os estaleiros
estaleiros de Pemba e Maputo ainda estavam a ser concluídos por sabotagens do atual governo. Porém, em 2016, por medo da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, os então ministro da Defesa e dos Transportes, ambos membros do Comitê Central do Partido Frelimo, decidiram remover os obstáculos à implementação do projeto. As imagens a seguir são a prova inequivocada de como o presidente Filipe Jacinto Nyusi, através dos amigos e ministros Mutumuki e Mesquita, tem estado a sabotar empresas para se apoderarem do equipamento para seus negócios particulares. Carlos Mesquita e a sua equipe, recebendo a explicação de Antônio Carlos do Rosário, indivíduo A, PCA da AMAM S.A., sobre o funcionamento do Sistema Integrado e Monitoria de Proteção SIMP, antes de realizar a visita ao estaleiro. Foto captada no dia 20 de outubro de 2017, durante a visita de Sua Excelência Carlos Mesquita, então ministro dos Transportes e Comunicações, ao estaleiro naval da Maputo pertencente à AMAM S.A. O ministro está a receber explicações de engenheiro Arlindo Najali, oficial da Marinha de Guerra de Moçambique, e então diretor do estaleiro. Najali é o atual diretor da Proindicos S.A. O Mesquita inspeciona a doca seca do estaleiro naval de Maputo, que, como as imagens ilustram, se beneficiou da reabilitação, apretechamento e alargamento feita pela AMAM S.A. Por menor do show naval, em que se vê o atuneiro da Ematum a ser abordado por uma lancha de intercepção rápida de classe WP-18, um dos drones da Proindicos em pleno show naval. Foto captada no dia 26 de abril de 2018, no estaleiro naval de Maputo, pertencente à AMAM S.A. Atuneiros da Ematum a serem reabilitados para o relançamento da frota no âmbito da parceria com a empresa chinesa FCG. Visita de Sua Excelência, Ministro da Defesa Nacional, ao comando da Base Naval da Marinha de Guerra em 2015. Na imagem estão o general Atanásio Mutumuki, então Ministro da Defesa Nacional, o general Lázaro Menete, então comandante da Marinha de Guerra de Moçambique, e Antônio Carlos do Rosário, indivíduo A, coordenador do SIMP e PCA, da Proindicos, Ematur e MAM, interagindo com o então comandante da Base Naval de Pemba, antes de efetuarem inspeção aos meios do SIMP. São 3 navios novinhos em folha, tudo ainda a cheirar a novo. E a tecnologia instalada é a da mais recente que existe. Explicações dadas ao Ministro da Defesa Nacional, que hoje foi visitar os novos navios entregues à Marinha de Guerra. É um sistema de última geração. Em caso de haver incêndio, combatermos com água, extintores, vemos que não há outro recurso. Fechamos a sala de máquinas com a autorização do comandante do navio. Todos saímos e dispara o sistema. Com esse sistema, fechado a sala de máquinas, aciona-se o sistema. Enquanto nenhuma pessoa não estiver aqui dentro, extingue, aparece um nevoeiro, como se tivesse neve aqui, e extingue o incêndio. Na primeira navegação foi feito um teste demonstrativo da tecnologia instalada. Os radares, as sondas, o piloto automático e todos os outros instrumentos de navegação são controlados com a sensibilidade do dedo, como se de um telemóvel se tratasse. Na verdade, é tudo computarizado. Este navio tem um sistema integrado de navegação, onde nesses aparelhos nós podemos ter todos os sistemas de navegação, desde o AIS, GPS, cartas náuticas, e ajuda-nos a controlar toda a posição do navio e dar-nos a segurança durante a navegação. Nós viemos com muitos problemas em termos da organização das Forças Armadas e assim estamos a retomar a um bom ritmo que vai garantir a segurança, neste caso concreto, das águas marítimas e o que isso significa? A Marinha de Guerra de Moçambique. E porque se trata de meios de fiscalização, para demonstrar a capacidade de reação, foi igualmente demonstrada a velocidade a que pode atingir cada um destes navios. Alfa, Delta, aumentar a velocidade para 30 nós, descopiado. Os navios têm a capacidade de manobra muito rápida e podem atingir acima de 50 nós de velocidade. Está previsto que sejam equipados com material bélico para enfrentar qualquer eventualidade durante a fiscalização dos recursos existentes nas águas nacionais. Fica assim reforçada a capacidade da Marinha de Guerra moçambicana. Há mais meios que vão chegar para as Forças Armadas. Sim, esta é uma parte. O que é que vai chegar? São meios da Marinha de Guerra. É o que vai chegar. Que tipo de meios? Não, claro, esses são médios. Teremos maiores que estes. Né?
Este é o primeiro lote de navios de fiscalização adquiridos no âmbito da Ematum e hoje entregues às Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Nos próximos dias espera-se que chegam outros navios com cerca de 42 metros de comprimento que podem inclusivamente levar um helicóptero a bordo. Com imagens de Ali Mohamed, Floriberto Fernandes, Televisão de Moçambique. Por menor da inauguração, em 2016, o estaleiro naval de Pemba pertence à MAM SA por Atanásio Salvador Mutumuki, ministro da Defesa Nacional, MDN, indivíduo A, numa missão de apoio e controle logístico a uma unidade da Marinha de Guerra no Teatro Operacional Norte, em 2018, captadas no recinto de comando de base naval de Pemba, em 2016, durante a visita da CPI. Nesta imagem é visível o nível de intervenção, podendo-se comparar os dois edifícios no fundo, em que o da direita foi completamente reabilitado e o da esquerda ainda está em processo de reabilitação. Obras feitas pela MAM SA. O presidente da CPI, Dr. Enéas Comite, recebendo explicações do instrutor da empresa Spectre, subcontratada pela Privinvest, sobre o funcionamento de simuladores. Dr. Comite pilotando no simulador uma lancha rápida de intercepção da classe DV-15. Dr. Jaime Neto, atual ministro de Defesa Nacional, MDN, feliz com o que viu na Escola Naval. E os membros da CPI recebendo explicações do comandante da Escola Naval de Pemba sobre as obras de reabilitação e apertrechamento realizadas pela MAM SA, com vista a criarem condições contígnas para os membros da FDS. Foto captada a partir do pátio de estaleiro naval de Pemba, que fica de frente ao Ponte Cais do Porto de Pemba. Na imagem temos à direita para a esquerda um navio de patrulha oceânica, Ocean Eagle, seguindo de dois barcos de patrulha pisciânica, HSI. Estão ladeados por lanchas rápidas de intercepção de classe DV-15. Essas embarcações foram posicionadas para demonstração aos membros da CPI, que embarcam para uma manobra ao alto mar, feita por tripulantes moçambicanos. Todas as embarcações foram tripuladas por moçambicanos, formados pelo SIMP, em parceria com a Privinvest. Os membros da CPI a bordo do Ocean Eagle, numa missão de simulação de evacuação em caso do ataque de pirataria à cidade de Pemba. Como se pode ver, o Dr. Comite está sentado na poltrona constituída para o comandante-chefe, próximo a instrumentos de comunicação que lhe permitem continuar a dirigir o país e a comandar as FDS, mesmo estando no alto mar. Por menor, captado após a simulação de evacuação dos membros da CPI, a oficial à esquerda e a comandante do DV-15, respondendo à saudação do indivíduo A pelo excelente trabalho durante Manobora. Estaleiro flutuante, African Storm, com embarcações DV-15 a bordo para manutenção de rotina. Os membros do CPI recebendo explicações de um dos instrutores do estaleiro naval de Pemba. O presidente da CPI, com os oficiais moçambicanos afectos ao Teatro de Operações Norte, TOM. Membros da CPI posando juntos da estação de radar que está localizado no ponto da província de Cabo Delgado. Por razões de segurança, não vamos revelar a localização exata, a partir do qual cobre o distrito de Palma. Os membros da CPI no interior do contetor que alberga as operações da estação. Este é o barco que faz a travessia entre Maputo e Ilha Inhaca, que foi inaugurado pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi, no dia 30 de 5 de 2019. Foi adquirido pelo governo de Nyusi, a Grécia, como sucata e submetido à reabilitação e requalificação do estaleiro Mozambique Assets Management, MAM SA, em Maputo. Amos Fernando escreve na coluna Criminalidade para o DW, o caminho das drogas em Moçambique. Moçambique é uma das principais plataformas no tráfico internacional de drogas. Especialistas temem que o crime organizado tenha capturado o Estado moçambicano. De acordo com a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, a principal rede de entrada de drogas em Moçambique está ligada à máfia paquistanesa, que introduz principalmente o haxixe e a heroína vindos do Afeganistão. A droga é transportada por navios e, em contentores até aos portos de Mombasa, no Guiné, e Zanzibar, na Tanzânia, dois países que ficam no extremo norte de Moçambique. As Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique, especialistas por excelência em assuntos de defesa e segurança em território nacional, já haviam sinalizado esta crescente tendência como uma grave ameaça à estabilidade social e, consequentemente, à soberania do país. Após anos de estudo e inteligências, a solução encontrada para combater este enorme flagelo foi o SIMP, o Sistema Integrado de Monitoria e Proteção, conforme reflexão trazida por Alexandre Chivali, advogado das empresas Ematum, Proindicos e MAM, em entrevista aos médias ainda em 2019. O tráfico internacional de drogas com conexão em Moçambique é uma realidade preocupante, obviamente porque, infelizmente, o nosso país tem estado a ser usado como corredor de tráfico de drogas, quer se trate de via terrestre, de via aérea, como a marítima,
Portanto, têm sido usados como corredores privilegiados para que a droga entre para o nosso país e, enfim, funcione como uma espécie de trânsito, ou campo de trânsito para outras realidades. Desde logo, podemos dizer que há condições propícias que favorecem este comércio, ou seja, o uso do território nacional como local privilegiado para fazer passar drogas. Primeiro é a componente da nossa costa. Não é? Infelizmente a nossa costa está desprotegida e ela tem sido usada como fonte primária de entrada de droga no país. Pois, embora se fale da via aérea, mas comparando com os números que se falam, que entram por via marítima, há aí uma diferença abismal. Eu creio que, enquanto nós não tomarmos decisões corajosas, deixarmos questões pessoais de lado e olharmos para a agenda do Estado, vamos ter sempre essas dificuldades de poder combater o tráfico internacional de drogas. Aqui o exemplo de Cabo Delgado, que tem sido alvo de ataques, e as áreas que têm sido usadas como de entrada têm sido essencialmente as áreas com acesso ao mar. Portanto, o que significa que há, a meu ver, uma atenção mínima, que é ínfima mesmo, do nosso Estado, no sentido de permitir que haja uma proteção costeira. Em 2013, 2014, o país gesou um projeto, o chamado Sistema Integrado de Monitoria de Proteção da Zona Econômica Exclusiva, que, dentre outros, visava também conter esta questão do tráfico de droga, porque os sinais, por demais, já existiam e creio que foi em 2010, 2009, que começaram a haver sinais claros de se usar aquele território, sobretudo do Cabo Delgado, como um foco privilegiado para o tráfico de droga. Os gajos estão a andar, não estão a parar. Não quero parar.
pá, os gajos estão muito agitados lá dentro. Estão muito agitados. Estão muito agitados. Martins, não dá muito! Vira Martins para sair, não dá muito, pá! Hello? Ah, já virou posicionamento. Yes. Yeah. Fazer um vídeo. Ah, relaxa, chefe, calma. Puxa balão. Mais um pouco. Yes. Esteiro, faz isso. Para dali. Vamos para ali. Para ali. Ele já está a puxar. Exato. Puxa balão. Yes. Fica aí, pá. Sai. Então, por onde que eles guardam? Eles guardam mais embaixo do coisa. Ah, esquece. Esquece isso, mano. Esquece isso, mano. Esquece. Se eu esquecer, não tem como. Vai ficar no frio. O motor já pegou fogo. Não tem nada. Tá bom mesmo. Aquele é um trabalho que as forças fizeram, terminou com a explosão daquela embarcação, mas neste momento ainda não se pode avançar muito porque os serviços nacionais de investigação criminal estão a trabalhar para apurar todos os factos que contribuíram para aquele incidente. Sabe que naquela embarcação seguiam pessoas, e essas pessoas conseguiu-se resgatar 12 deles. É o que nós temos em nossa posse até agora.
Alexandre Chivali, conceituado jurista moçambicano e representante legal das empresas que compuseram o SIMP, Proindicus, Ematu e MAM, concedeu em 2019 uma entrevista na qual alertava a sociedade para a crescente necessidade de se patrulhar a costa de Moçambique, por constituir um perigoso corredor internacional de narcotráfico. No dia 14 de dezembro de 2019, quando se completava exatamente 10 meses das detenções dos quadros das Forças de Defesa e Segurança que estiveram na origem da criação do SIMP, Sistema Integrado de Monitoria e Proteção, o porta-voz, Polícia da República de Moçambique, PRM e Cabo Delgado, Augusto Guta, anunciou ao país que foi interceptada ao largo da província de Cabo Delgado uma embarcação com 15 alegados traficantes de nacionalidade estrangeira. Desde 15, 12 foram capturados. Citando o Jornal de Angola, a operação foi realizada pela Marinha de Guerra das Forças de Defesa e Segurança e pelo Serviço de Investigação Criminal. Segundo fontes citadas pela Agência de Informação de Moçambique, as autoridades moçambicanas suspeitam que, além do tráfico de drogas, a embarcação tivesse também o objetivo de apoiar, em termos logísticos, os grupos desconhecidos que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, a norte de Moçambique. Os meios do SIMP, Sistema Integrado de Monitoria e Proteção, foram usados nessa mega operação que permitiu abortar um ataque contra a soberania marítima e territorial de Moçambique. As imagens mostram o papel da embarcação HSI 32 Interceptor, ideal para operar nas extremidades da zona econômica exclusiva e em condições climáticas adversas, operada pelos quadros das Forças de Defesa e Segurança formados no âmbito do mesmo projeto, confirmando-se com exemplos concretos, uma vez mais, a pertinência para Moçambique do Sistema Integrado de Monitoria e Proteção de Moçambique. Para além do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, elaborado por membros acreditados da Assembleia da República, esta é mais uma prova de que o governo de Filipe Jacinto Nyusi não só está a usar infraestruturas, mas como também os meios, equipamentos, recursos humanos formados, know-how e transferência de tecnologia adquiridos no âmbito do SIMP. Porém, por desonestidade, esconde a verdade, isto é, que todo equipamento e meios das empresas do SIMP estão até a presente data a servir o povo e a pátria. Defesa diz não ser conveniente revelar o tipo de equipamento que estava a ser adquirido. Não é pelo valor, é pela importância do meio que deve existir. Não conheço nenhum exército que diz isso. Não sei se o exército do seu país, o seu país amado, a sua querida pátria, é daqueles vulneráveis que diz o que adquiriu. Que as pessoas digam aquilo que acham que foi adquirido, mas que nós estejamos a dizer que adquirimos tantos helicópteros, tantos motorizadas, tantas facas, mesmo nós não fazemos isso. Filipe Nyusi não tem dúvidas que a Ematum vai cumprir o propósito para o qual foi criada e até pagar a dívida que contraiu com os bancos europeus. A Ematum, como empresa, é para produzir. E a empresa tem obrigação por si só de ser rentável. Se não for rentável, vai para baixo. Vai para baixo. Tem que produzir. Então tem que ser gerida de forma produtiva. Agora, estamos a dar passos que de uma forma transparente temos vindo a comunicar o que está a acontecer. Seja no Parlamento, em todo lado, estamos a gerir. Temos que nos relacionar com aquilo que existe e de uma forma racional, de uma forma transparente. É o que estamos a fazer. Não se recordou o tempo em que era ministro da Defesa e ocorreu na costa moçambicana o sequestro por piratas somalis de um barco com pescadores moçambicanos. E a Marinha moçambicana não pode fazer nada por falta de meios. Sabíamos onde que o barco está. A passar ali, mas também há o problema de poluição das nossas águas. Não nossa riqueza. A fragata sul-africana que tem patrulhado as nossas águas só para fazer uma deslocação, quantos litros de combustível gasta. Então temos que partilhar. Então uma das coisas que temos é criarmos as nossas capacidades e aceitar, e as pessoas não devem ter medo. E quanto à polêmica, o presidente não tem dúvidas sobre a sua origem. Peixe da primeira. Então, que está a ser tirado em grandes quantidades e aquilo que, quando o Bucani deve estar claro, quando é verdade que alguém vai ficar em desvantagem a partir da altura que nós vamos dificultar a pesca. Em 2013, ainda como ministro da Defesa Nacional e coordenador do Comando Operativo, e em 2015, já na qualidade de presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi, em entrevista aos jornalistas, justifica a necessidade do Sistema Integrado de Monitoria e Proteção para o país. Na ocasião, Nyusi remata: é verdade que alguém vai ficar em desvantagem, a partir da altura em que nós formos dificultar a pesca. O horizonte temporal, a qualidade das declarações e os cargos que desempenhava em ambas reportagens
informações revelam claramente o grau de preponderância e de participação de Felipe Jacinto Niusi nas fases de concepção e implementação dos projetos Proindicus, Ematur e MAME. As dívidas contraídas pelas três empresas Ematur S.A., Proindicus S.A. e MAME S.A. tiveram como pressuposto a existência de ameaças à soberania, integridade nacional, nomeadamente caracterizada por atividades ilícitas de pirataria marítima, imigração ilegal, tráfico de drogas, pesca ilegal, presença de forças privadas de segurança marítima a proteger alvos privados nas águas territoriais nacional, insuficiência de meios financeiros e humanos para a eficaz proteção da soberania. As principais instituições credoras são Credit Suisse e a VTB Capital. A primeira intermediou o crédito da Proindicus S.A. e da Ematur S.A., ao passo que a última intermediou o crédito da MAME S.A. As três empresas pertencem ao setor empresarial do Estado, sendo regidas pelo direito privado, nomeadamente o direito comercial, o direito civil e, quanto aos seus trabalhadores, pelo direito do trabalho. A comissão recomenda que o governo deve continuar a responsabilizar as empresas. Em 2016, uma comissão parlamentar de inquérito foi criada em Moçambique para avaliar o processo de contratação e implementação do SIMP. As comissões parlamentares são órgãos do parlamento com funções próprias de produção legislativa, fiscalização da atividade do governo e da administração, contato com a sociedade civil e representação da Assembleia da República. Constitui, por esse motivo, órgão de soberania dos países. Essa comissão parlamentar de inquérito, criada em Moçambique, aferiu junto às entidades próprias e no terreno e produziu um relatório conclusivo e com recomendações bastante profícuas que, tivessem sido valoradas com a razoabilidade que o momento impunha, teriam constituído um veículo para a realização de reformas importantes nos processos burocráticos, com que dia a dia se deparam as diversas instituições que compõem o Estado. Eis as recomendações. A comissão recomenda igualmente à Assembleia da República o aprimoramento da legislação. 1. Financeira, que diga respeito à intervenção empresarial do Estado. 2. Respeitante ao setor da defesa e segurança. 3. Relativa à definição de limites sob a contração de empréstimos internos e externos e às condições de emissão de dirigentes superiores do Estado, que atualmente se encontram consagradas de forma muito vaga, indeterminada e em instrumentos legais dispersos. 4. Antinente à clarificação das competências entre os diversos órgãos do Estado que compõem o ciclo de gestão orçamental. 5. Referente à ampliação dos poderes da jurisdição administrativa no sentido de passar a emitir o visto de fiscalização prévia para os actos, contratos ou acordos para a concessão e contratação de empréstimos e emissão de garantias ou avales do Estado. Após análise profunda ao relatório da CPI, é visível que nem os objetivos do inquérito, dos quais se destaca o ponto aplicação dos fundos, e nem das recomendações resultantes se encontra referência a actos ilícitos de sobrefacturação, desvios de fundos, corrupção. Outro dado importante é que a Ernst & Young, prestigiado auditor independente das empresas que compunham o SIMP, também nunca sugeriu tais ilegalidades. Daí que os moçambicanos se vedam questionar de onde com que propósito foram articuladas tais alegações infundadas. Os boatos, presumem-se, foram orquestrados num gabinete confortável de trabalho e com parte de uma campanha colocados a circular à velocidade da luz, nos cafés, nos salões, nas esquinas e nas barracas. E com que contam um conto. Acrescentam sempre mais um ponto. Estas conversas de círculos informais sobre assuntos altamente sensíveis do Estado moçambicano entre amigos, de esquina, vestidos de auditores profissionais, infelizmente, acabou funcionando como veículo de destruição do Estado. Mas não apenas houve também espaço político consubstanciado em uma estranha e voraz vontade política, de encontrar à força o pretexto para perseguir Armando Emílio Guebuza, herói vivo da luta de libertação nacional política e econômica, a sua família, os seus assessores e todos que direta ou indiretamente privassem com eles. A vontade política constituiu o motor e o maior responsável pela produção dos especialistas de Almanac, que sem base e sem noção das graves consequências para o país, montaram o maior teatro do mundo, baptizado solenemente de Escândalos das Dívidas Ocultas. Seguiram-se artigos de jornal e manchetes televisivas, e o boato ganhou tanta força que até teses de doutoramento na Europa e projeções para lá de fantásticas feitas a 3 pancadas para alimentar a máquina produziu. A rigor, qualquer tese, particularmente de doutoramento, deve validar as suas conclusões em premissas científicas. Estaremos diante prova inequívoca de que algumas universidades europeias estão a serviço de agências políticas em detrimento da ciência que pauta pela verdade?